Se você pudesse voltar no tempo para encontrar alguém, você voltaria? Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia, psicóloga clínica, e aqui no meu canal eu falo sobre filmes, livros, psicologia. Então, se você se interessa por alguma dessas temáticas, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, porque toda semana eu coloco um vídeo novo aqui com todo o carinho do mundo. No livro japonês Antes que o Café Esfrie, do escritor Toshikazu Kawaguchi, eu vou deixar na descrição para vocês direitinho qual é o livro, tá? Viajar no tempo é possível, mas apenas com algumas condições. E é sobre esse livro que a gente vai conversar hoje. Fica aqui até o final para descobrir se eu indico ou não essa leitura e o que eu achei dela. Antes que o Café Esfrie, nos convida a mergulhar na atmosfera do antigo e intrigante café chamado Funiculi Funicular, que se localiza em Tóquio. Que, inclusive, na minha opinião, se torna mais um dos personagens do livro, com toda a sua descrição, o tradicionalismo, aquela coisa meio misteriosa. O casal Nagari e Kei são os proprietários do café. E a Kazu é prima do Nagari e ela trabalha como garçonete nesse café. E os clientes fiéis que estão lá quase todos os dias, que é a Irai, que é uma cliente que trabalha ali perto, e o casal Fusagi e Kotaki. Por fim, a Fumiko, que é uma mulher que começa a frequentar mais o café depois que ela vivencia um acontecimento lá e descobre que pode viajar no tempo. Então, são esses 4 clientes que estão quase que diariamente frequentando o café e aparecendo no decorrer do livro, mais o casal, que é o proprietário do estabelecimento, e a Kazu, que é a garçonete do café. Então, é esse núcleo de personagens em que a gente vai se deparar o tempo todo lendo esse livro. Mas aqui entre nós, são muitos nomes, né? E quando eu estava lendo, eu achei bem confuso distinguir cada pessoa, entender quem era quem, porque tem esses nomes em japonês que tem muito K, que tem muito H, Irai, Kotaki, Fumiko, não sei o quê, e eu ficava confundindo um com o outro até eu me familiarizar. E também uma coisa que ajuda é que são os mesmos personagens que começam e terminam o livro, então eles vão ajudar a gente a se familiarizar com aquele ambiente do café, a se sentir em casa, sabe? Então, o que me causou estranhamento no começo, no final, me deixou um pouco mais acolhida nessa história. Mas, continuando, para viajar no tempo não é tão simples assim. Existe um conjunto de regras que precisa ser seguido para que você consiga viajar no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. Primeiro é que, independente do que você faça quando viajar no tempo, o presente não vai mudar. Segundo, você só pode encontrar pessoas que já estiveram ali naquele café como você. Terceiro, apenas uma cadeira do café lhe permite viajar no tempo. Você precisa estar sentado naquele mesmo lugar em que lhe permite realmente fazer esse deslocamento no tempo. E esse lugar, existe sempre ali uma mulher que está sempre sentada nesse mesmo local, e aí depois, com o tempo, a gente vai entendendo que essa mulher é uma fantasma que sofreu uma maldição de ter viajado no tempo e não ter cumprido com uma das regras, então ela ficou ali no mesmo lugar. Mas existe uma hora no dia em que ela vai no banheiro e quando ela sai é a oportunidade para quem está aguardando viajar no tempo sentar no lugar dela e fazer essa viagem. A quarta regra é que existe um limite de tempo. Então, se você quer viajar, você precisa tomar uma xícara de café. Primeiro, essa xícara vai ser servida para você. Você precisa voltar até o café esfriar. Então, antes que o café esfrie, você precisa beber esse café e então você retorna para o presente. Se você não bebe esse café antes que ele esfrie, você está fadado a sofrer a mesma maldição da mulher fantasma que fica sentada ali no mesmo lugar para sempre. E você precisa permanecer no mesmo lugar sentado, não pode levantar, porque se você se mexer, se levantar, enfim, você é imediatamente teletransportado para o presente novamente. E a quinta e a última regra, você só pode viajar no tempo apenas uma vez. São regras que são jogadas no decorrer do livro, não tem uma lista corrida delas, mas você vai entendendo como é que funciona e algumas delas realmente são citadas, principalmente pela Kazu, que é a garçonete prima do proprietário do café. São 4 capítulos e cada um é conduzido pela história de uma desses personagens que eu citei, todas mulheres, que são personagens que estão passando por momentos muito disruptivos de perda na vida delas, e elas decidem viajar no tempo na expectativa de encontrar alguém que elas não conseguiriam encontrar no presente.
pelo menos não da maneira que elas gostariam. Mas essas histórias não são independentes, tanto que esses personagens vão influenciando na vida do outro, um afeta o outro, então é uma história corrida, mas que se separa de alguma forma, sim, em cada capítulo. O primeiro capítulo conta a história da Fumiko, que há 2 semanas tinha terminado o namoro justamente naquele café, e quando ela descobre que poderia voltar no tempo, naquele mesmo lugar, ela volta ao estabelecimento com a esperança de voltar no tempo e poder reverter a decisão do namorado dela, na verdade, do ex-namorado. Para você que já leu no livro, me conta aqui o que você achou dessa primeira história, porque eu vou ser muito sincera, essa história não me prendeu, eu achei bem sem graça, mas eu acredito que teve a sua importância no sentido de ir apresentando para a gente quem são os personagens, qual é a história de cada um, quais são suas motivações, seus desafios, né, o que cada um estava enfrentando ali, para a gente entender quais são as regras do café, como é que funciona, como é esse café, por quanto tempo ele estava ali existindo. Então, a gente está meio que entendendo como é esse universo, a gente está entrando, né, está se adaptando. Então, eu acredito que essa primeira história, para mim, teve essa função. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, para vocês que já leram. A partir do segundo capítulo, as histórias começam a ficar mais profundas, mais inquietantes, dolorosas, mas ao mesmo tempo muito bonitas, muito reflexivas e muito valiosas. Pelo menos essa foi a minha percepção. E é bem do jeito que eu gosto. Talvez você já tenha notado nos conteúdos que eu escolho trazer aqui para o canal, de filmes, livros, que são mais ou menos dessa pegada, um pouco mais dramática, um pouco mais profunda, que é realmente o que eu gosto de falar. Então, no segundo capítulo, a gente conhece mais de perto o Kotaki e o Fusagi. O Fusagi é um senhor em que está enfrentando as consequências da evolução da doença de Alzheimer. E quem cuida dele é sua esposa, que é a Kotaki, que por coincidência é uma enfermeira. E a história toda começa a se desvelar quando a Kotaki começa a notar que o Fusagi começa a se esquecer da própria esposa, dela mesma. E isso realmente, claro, eu não consigo nem dimensionar a dor que é ver um parceiro de vida durante tantos anos se esquecendo de você e se esquecendo da sua própria história. E no terceiro, a gente se aproxima da Irai, que é aquela cliente que trabalha ali perto do café, e com a trágica perda da irmã mais nova dela. Com esse acontecimento, ela precisa lidar com as expectativas também dos pais de herdar o hotel da família, que sempre foi direcionado para que ela herdasse, para que ela gerenciasse esse hotel, mas é algo que ela não quer. Já no último, a gente conhece mais de perto os desafios da Kei, que é uma pessoa super alegre, super alto astral, é esposa do dono do café, do Nagari, e apesar dos desafios da vida, né, do coração fraco que ela tem, que é como o livro chama, apesar dela se sentir muitas vezes indisposta, fraca, ela consegue ter essa presença mais extrovertida, mais alegre, mais impulsiva, que dá um pouco de cor para esse livro. E aí, quando a Kei engravida, ela precisa, de alguma forma, escolher entre a própria vida e a vida da criança, porque ela não tem condições de aguentar uma gravidez com essa condição do coração fraco que ela tem. Em todas essas histórias, essas mulheres reconhecem, têm consciência que elas não podem mudar o que passou, não podem mudar o que vai acontecer, e muito menos o presente doloroso que elas estão vivendo. Todas essas histórias colocam em suspensão, em xeque, aquilo que elas conheciam, aquilo que elas tinham como vida. E por isso são situações tão angustiantes para cada uma delas, de formas diferentes. Mas são todas situações de perda, né? Mesmo que em vida, a Kotaki está perdendo o marido, né? Perdendo ele em vida. A Irai, de fato, perdeu a irmã. E a Kei, ela está ali tentando entender como é que ela vai lidar, de escolher entre a própria vida e a vida dessa criança que talvez ela não conhecesse no futuro. Ao mesmo tempo, foram justamente essas perdas, ou futuras perdas, que ajudaram essas personagens a ter que resgatar e revisitar o passado de cada uma delas. Talvez até como uma tentativa desesperada de resgatar aquilo que já se foi ou que está prestes a ser perdido. O que elas não imaginavam é que entrar em contato com esse passado e, no caso da Kei, entrar em contato com o possível futuro, pudesse dar novos sentidos para as dores que elas estavam enfrentando e também dar mais resiliência para seguir em frente e realmente decidir aquilo que faz mais sentido para cada uma delas.
parece que elas mudam a postura diante do que está acontecendo. Parece que elas encontram mais coragem, mais disposição, mais motivação, mesmo quando elas não conseguem mudar o que vai acontecer. É como diz aquela famosa frase citada por Nietzsche, que foi também parafraseada por Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco, vale a pena pesquisar sobre a história dele, em que ele diz o seguinte: quem tem por que viver suporta quase qualquer como. E esse porquê é muito único para cada uma dessas personagens. Por isso, elas precisam resgatar o passado para se apropriar da sua própria história e dar o seu próprio sentido para elas. Claro que eu não poderia deixar de fazer um paralelo dessas histórias com a terapia, quando muitas vezes alguns pacientes se questionam para que visitar o passado, para que falar sobre a infância, sobre o que já passou, se não tem como mudar tudo isso. A grande questão é que a maneira como a gente enxerga nosso passado vai mudando de acordo com a pessoa que a gente está sendo hoje, de acordo com as experiências que a gente já vivenciou. Então, uma mesma situação que já aconteceu e que não tem como mudar, a gente pode olhar de inúmeras maneiras e dar diferentes significados. E é justamente isso que vai ajudar a gente a fluir a vida, a deixar acontecer de uma forma mais fluida, né? A não ficar estagnada naquilo que aconteceu, naquilo que foi dito, no que não foi dito, no que as pessoas fizeram com a gente, sabe? Eu acho que olhar para o passado nos dá a oportunidade da gente poder se olhar de uma forma mais compassiva, uma forma mais respeitosa, mais compreensiva, mais humana, de conseguir se perdoar, sabe? De verdade. E também nos dá a oportunidade de conseguir compreender melhor as pessoas ao nosso entorno e dar um sentido, né, para esse presente e para o futuro. E é isso que diminui justamente os sentimentos de paralisação, de medo, de culpa, de tristeza, para abrir espaço para outros sentimentos também, né, para vir uma esperança, para vir uma motivação, para vir um sentido ali para a gente conseguir lidar com os desafios que não são possíveis de mudar no presente, sabe? Então, essa é a grande importância, de uma forma muito, muito resumida, da gente poder se disponibilizar a se abrir para o passado também, muitas vezes. E se abrir para o passado não é ficar preso naquilo, remoendo, pensando, revivendo. É justamente olhar de novo para isso de uma maneira diferente, para conseguir deixar fluir esse passado e viver realmente mais o presente. A minha opinião pessoal do livro, no começo, foi que eu tive dificuldade de me entreter, porque eu achei algumas falas muito repetitivas, eu achei que alguns diálogos eram desnecessários para a gente, e aí um pouco vazios, então isso me incomodou um pouco, mas eu também não sei se foi a questão da tradução, ou se realmente o livro foi descrito assim, e a questão dos personagens que eu falei no começo, tive um pouco de dificuldade de familiarizar, mas depois fluiu perfeitamente bem. O que mais me conquistou e me encantou desse livro foram os conteúdos das histórias. Não necessariamente a forma como foi escrito, mas os conteúdos, as histórias são lindas, eu achei realmente muito tocante, muito emocionante para mim, e foi o que realmente me fez continuar lendo o livro, e que eu acredito que vale super a pena ler, eu super indico ler antes que o café esfrie, porque nos coloca em contato com reflexões que no dia a dia a gente não tem normalmente. Se você já leu Antes que o Café Esfrie, coloca aí nos comentários o que você achou. Eu vou adorar saber tua opinião. Acho que tem muitos olhares aí que eu não me atentei, que me ajuda também a enriquecer cada vez mais meu repertório. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, a melhor maneira de eu saber é quando você curte, quando você ativa as notificações, se inscreve no canal, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele passa a distribuir isso para mais pessoas. Então não custa nada, me ajuda também nesse like, nessa inscrição, em ativar as notificações. Um beijo, até o próximo vídeo.